Dois gêmeos de um milionário viúvo transformaram a noite num tormento sem fim e nada fazia eles dormirem. Uma babá jovem, simples e tranquila, atravessa o portão da mansão e traz luz onde só existia luto. As rotinas mudam, o caos dá lugar à calma e algo inesperado desperta no coração de todos. Entre regras sociais, culpas do passado e segundas chances, uma família descobre que a paz também pode ser sinônimo de amor. Antes de entrar nessa história, se inscreve no canal para mais narrativas de cura, recomeços e momentos emocionantes. A mansão dos Albuquerque ecoava com os gritos desesperados dos gêmeos. Era 3 da madrugada, e Rafael sentia o peso da exaustão em cada fibra do seu corpo. Há semanas aquela rotina se repetia. As crianças choravam sem parar, transformando as noites em verdadeiros pesadelos. "Papai, eu quero a mamãe!" berrava Isabela, de apenas 4 anos, enquanto se debatia nos braços do pai. Ao lado dela, Miguel soluçava convulsivamente, os olhinhos inchados de tanto chorar. Rafael olhou ao redor do quarto infantil. As paredes cor-de-rosa e azul, decoradas com personagens de desenhos animados, pareciam zombar da sua incapacidade de trazer paz aos filhos. Todos os brinquedos espalhados pelo chão, os bichinhos de pelúcia jogados de qualquer jeito, tudo denunciava o caos que se instalara em sua vida desde que perdeu Helena. "Filhos, por favor, tentem dormir", suplicou, a voz embargada pela emoção. Mas sabia que suas palavras não surtiriam efeito. Nada mais funcionava. A babá da vez, Dona Conceição, apareceu na porta com o rosto cansado. Era a 4ª em 2 meses. "Senhor Rafael, eu não aguento mais. Essas crianças precisam de ajuda profissional. Não é normal." Rafael assentiu, derrotado. Sabia que ela pediria demissão, como todas as outras. "Pode ir descansar, Conceição. Eu fico com eles." Quando ficou sozinho com os gêmeos, Rafael sentou-se no chão e os puxou para seu colo. Isabela e Miguel se aconchegaram contra seu peito, mas os soluços continuaram. Ele fechou os olhos lembrando-se de Helena. Como ela fazia parecer tão fácil. Como conseguia acalmar os filhos com um simples abraço. "Mamãe cantava pra gente", murmurou Miguel entre as lágrimas. O coração de Rafael se partiu mais uma vez. Helena sempre cantava uma canção de ninar que aprendera com a própria mãe. Ele tentou lembrar da melodia, mas sua voz saiu trêmula e desafinada. Os gêmeos choraram ainda mais alto. Do lado de fora, a chuva batia nas vidraças da mansão, criando uma sinfonia melancólica que combinava com o estado de espírito daquela família despedaçada. Rafael era um homem acostumado a resolver problemas, a fechar negócios milionários, a comandar centenas de funcionários. Mas ali, diante da dor dos filhos, sentia-se completamente perdido. As horas se arrastaram. Quando o sol finalmente nasceu, os gêmeos haviam adormecido de exaustão nos braços do pai. Rafael os colocou delicadamente nas caminhas e desceu para a cozinha, onde encontrou Conceição preparando a demissão. "Sinto muito, senhor. Sei que não é o momento, mas eu preciso ir embora. Essas crianças, elas precisam da mãe, e eu não posso dar isso a elas." Rafael apenas acenou, compreendendo. Mais uma vez, ficaria sozinho com os filhos e com a dor que parecia não ter fim. O escritório da Albuquerque Empreendimentos parecia menor naquela manhã. Rafael se esforçava para se concentrar nos relatórios financeiros, mas as palavras dançavam diante de seus olhos cansados. Havia dormido apenas 2 horas, e os números na tela do computador se misturavam como borrões incompreensíveis. Márcia, sua assistente há mais de 10 anos, entrou na sala com uma xícara de café fumegante. Ela conhecia Rafael desde antes do casamento com Helena e havia acompanhado de perto a felicidade da família e, posteriormente, a tragédia que os assolara. "Senhor Rafael, o senhor precisa comer alguma coisa", disse ela, colocando também um sanduíche sobre a mesa. "E precisa encontrar uma solução para as crianças. Não pode continuar assim." Rafael levantou os olhos vendo a preocupação genuína no rosto da mulher de 50 anos que cuidava de sua agenda como se fosse sua própria vida. "Já tentei tudo, Márcia. Pediatras, psicólogos, babás experientes, nada funciona. Eles querem a mãe e eu não posso trazê-la de volta."
Márcia se aproximou da mesa, hesitante. Senhor, posso sugerir algo? Sei que pode parecer estranho, mas... Fale, Márcia. Estou aberto a qualquer ideia neste ponto. Minha sobrinha Clara chegou à cidade semana passada. Ela está procurando trabalho. Não tem o currículo das outras babás, mas... Márcia fez uma pausa, como se medisse as palavras. Ela tem um jeito especial com crianças. Trabalhou em uma creche no interior por 3 anos. As crianças se apaixonavam por ela. Rafael suspirou, passando as mãos pelo rosto. Márcia, já tentei com profissionais renomadas, formadas nas melhores universidades. Eu sei, senhor, mas Clara é diferente. Ela não vê as crianças como trabalho. Para ela, cada criança é um mundo a ser descoberto. Márcia se inclinou ligeiramente. Ela perdeu a mãe muito jovem também. Talvez entenda o que Isabela e Miguel estão passando. A menção à perda maternal fez Rafael levantar a cabeça. Havia algo na sinceridade de Márcia que o tocou. Talvez não fossem as técnicas pedagógicas ou os diplomas que seus filhos precisavam. Talvez precisassem de alguém que compreendesse a dor. Ela pode vir hoje? Perguntou, surpreendendo a si mesmo com a decisão súbita. Pode sim, senhor. Eu ligo para ela agora. Enquanto Márcia fazia a ligação, Rafael olhou pela janela do escritório. A cidade se movia em seu ritmo frenético, mas ele se sentia preso em uma bolha de desespero. Quantas noites sem dormir ainda suportaria? Quantas lágrimas dos filhos ainda conseguiria testemunhar antes de desabar completamente? Ela vem às 2 da tarde, anunciou Márcia, desligando o telefone. Senhor Rafael, dê uma chance a ela. Às vezes as melhores soluções vêm de onde menos esperamos. Rafael assentiu, permitindo-se um lampejo de esperança. Talvez, apenas talvez, aquela jovem desconhecida trouxesse a paz que sua família tanto precisava. Clara Santos desceu do ônibus na avenida principal, ajustando a alça da bolsa simples no ombro. Aos 24 anos, ela carregava nos olhos castanhos uma serenidade que contrastava com a ansiedade que sentia por dentro. A cidade grande ainda a intimidava, mas a oportunidade de trabalho era uma bênção que não podia desperdiçar. Havia se mudado para a capital depois de terminar o namoro com Tomás, um relacionamento que se tornara sufocante e controlador. No interior, todos conheciam a história, e recomeçar ali seria impossível. A tia Márcia foi sua salvação, oferecendo apoio para uma nova vida. Enquanto caminhava pelas ruas do bairro Nobre, Clara observava as mansões imponentes. Nunca havia imaginado que trabalharia em um lugar assim. Sua experiência se limitava à creche municipal de sua cidade natal, onde ganhava pouco mais que um salário mínimo, mas onde descobrira sua verdadeira vocação. A mansão dos Albuquerque surgiu diante dela como um palácio. Portões de ferro forjado, jardins perfeitamente cuidados, uma fonte no centro da entrada. Clara respirou fundo e tocou a campainha, tentando acalmar os nervos. Um segurança a atendeu e, após confirmar sua identidade, a conduziu pela entrada lateral até a porta principal. A empregada que a recebeu, Dona Rosa, parecia cansada e preocupada. A senhorita deve ser a Clara. Que bom que chegou. As crianças estão difíceis hoje, murmurou a senhora, conduzindo-a através de um hall de entrada que parecia saído de uma revista de decoração. O som de choro vinha do andar superior, ecoando pelas paredes de mármore. Clara sentiu o coração apertar. Não era um choro comum de birra infantil, mas algo mais profundo, carregado de dor. Senhor Rafael a está esperando na sala, disse Dona Rosa, apontando para uma porta de madeira maciça. Clara entrou e encontrou um homem de aproximadamente 35 anos, cabelos escuros ligeiramente despenteados, olhos azuis marcados por olheiras profundas. Ele usava uma camisa social amarrotada e calça de alfaiataria, mas sua postura denunciava exaustão extrema. Senhorita Clara. Rafael se levantou estendendo a mão. Sou Rafael Albuquerque. Márcia me falou sobre você. Prazer, senhor Albuquerque, Clara respondeu, notando a firmeza do aperto de mão, mas também a vulnerabilidade em seus olhos. Sua tia me contou sobre a situação das crianças. Rafael gesticulou para que ela se sentasse. Não vou mentir. Meus filhos estão passando por um momento muito difícil. Perderam a mãe há 6 meses
E desde então, ele fez uma pausa, a voz embargada. Nada que eu faça parece ajudar. Os gritos vindos do andar superior se intensificaram. Clara viu Rafael fechar os olhos, como se cada som fosse uma punhalada em seu peito. Posso conhecê-los? Perguntou ela, surpreendendo-o com a calma na voz. Agora, eles estão... Não é um bom momento. Senhor Albuquerque, não existe momento ruim para conhecer uma criança que está sofrendo. Clara disse suavemente. Às vezes é justamente nos piores momentos que conseguimos entender o que elas realmente precisam. Rafael a olhou com uma mistura de ceticismo e esperança. Algo na postura tranquila daquela jovem o fez assentir. Rafael conduziu Clara pelas escadas de mármore, o barulho dos gritos se intensificando a cada degrau. No corredor do segundo andar, Clara pôde ver várias portas abertas. Um escritório doméstico, um quarto de hóspedes impecavelmente arrumado e, no final, a fonte de todo aquele desespero. Eles estão assim desde que acordaram do cochilo, explicou Rafael, parando diante da porta do quarto infantil. Conceição, a babá, foi embora esta manhã. Dona Rosa está tentando acalmá-los, mas... Clara ouviu a voz cansada de uma mulher mais velha, tentando em vão consolar as crianças. Sem esperar permissão, ela abriu a porta suavemente e entrou no quarto. A cena que encontrou partiu seu coração. 2 pequenos, uma menina e um menino, estavam sentados no chão cercados de brinquedos espalhados, chorando de forma desesperada. Dona Rosa, uma senhora de cabelos grisalhos, os observava com impotência. Isabela, Miguel, por favor, parem de chorar, suplicava a empregada. Olhem, trouxe seus ursinhos preferidos. Mas as crianças nem notaram os brinquedos. Isabela tinha o rostinho vermelho de tanto chorar, enquanto Miguel se balançava para frente e para trás, como se tentasse se consolar sozinho. Clara se aproximou devagar, sem fazer barulho. Sentou-se no chão a alguns metros de distância, simplesmente observando. Rafael, que havia ficado na porta, a observava com curiosidade. Oi, disse Clara em voz baixa, não dirigindo-se especificamente a nenhuma das crianças. Vocês sabem que é hora dos trens passarem? A pergunta inesperada fez Isabela parar de chorar por um instante, olhando confusa para aquela estranha de jeans e blusa branca. Sim, é verdade, continuou Clara, ainda sem se mover. Todo dia, neste horário, o trem das lágrimas passa levando embora todas as tristezas do dia. Mas ele só para buscar as lágrimas se a gente disser as palavras mágicas. Miguel reduziu o choro, intrigado. Dona Rosa e Rafael trocaram olhares surpresos. Que palavras mágicas? Perguntou Isabela em um sussurro ainda soluçando. Ah, são palavras muito especiais. Cada pessoa tem as suas. Clara se aproximou um pouco mais. Posso sentar aqui pertinho de vocês para tentarmos descobrir quais são as suas? As crianças se entreolharam. Miguel estendeu a mãozinha para Clara, que a segurou com delicadeza. Eu sou a Clara. E vocês devem ser Isabela e Miguel, os gêmeos mais espertos que já conheci. Como você sabe nossos nomes? Perguntou Isabela, limpando o nariz com o dorso da mão. Um passarinho me contou. Na verdade, foi sua tia Márcia. Clara sorriu. Ela me disse que vocês são muito especiais e que estão com o coração machucado. Miguel assentiu, os olhos ainda úmidos. A mamãe foi para o céu e não volta mais. É verdade, Clara confirmou, sem tentar minimizar a dor. E isso dói muito no coração, não é? Quando pessoas que amamos vão embora, é como se uma parte de nós fosse junto. Rafael engoliu em seco. Nenhuma das babás anteriores havia falado sobre Helena com tanta naturalidade. Mas sabem de uma coisa? Continuou Clara. Mamães que vão para o céu deixam um presente muito especial para os filhos. Querem saber qual é? As 2 crianças se aproximaram mais, curiosas. Pela primeira vez em semanas, Rafael viu nos olhos dos filhos algo além de dor. Havia esperança. O presente que mamães deixam quando vão para o céu é invisível, continuou Clara, atraindo completamente a atenção dos gêmeos. Ele fica bem aqui, ela apontou para o próprio coração, e aqui tocou a testa. São todas as lembranças boas, os abraços, as cantigas, os risos. Tudo isso fica com vocês para sempre. Isabela se aproximou mais, os olhos ainda vermelhos, mas curiosos. Como a cantiga que a mamãe cantava para a gente dormir. Exatamente, vocês lembram como era? Perguntou Clara.
Miguel começou a cantarolar baixinho uma melodia. Era desafinado e entrecortado pelos soluços, mas Clara sorriu encorajadoramente. Que linda! Posso cantar junto com vocês? Do batente da porta, Rafael sentiu um nó na garganta. Era a canção de ninar que Helena sempre cantava, a mesma que ele tentara reproduzir na noite anterior, sem sucesso. Mas na voz de Clara, junto com os filhos, soava diferente. Soava esperançosa. Enquanto cantavam, Clara começou a fazer gestos suaves com as mãos, como se estivesse conduzindo uma orquestra invisível. Os gêmeos, fascinados, tentaram imitar seus movimentos e aos poucos o choro foi cedendo lugar a pequenos sorrisos. Sabem o que mais? Disse Clara quando terminaram. Aposto que a mamãe de vocês adorava brincar. Que tipo de brincadeiras vocês faziam juntos? Ela fazia vozes engraçadas quando lia histórias, lembrou Isabela, um sorriso tímido aparecendo no rosto. E ela fingia que era um dinossauro e nos perseguia pela casa, completou Miguel, dando uma risadinha. Dinossauro? Que legal! Clara fingiu espanto. Eu também sei imitar dinossauros. Querem ver? Sem se importar com sua roupa simples ou com o olhar atônito de Rafael, Clara se pôs de quatro e começou a fazer ruídos de dinossauro, perseguindo suavemente as crianças pelo quarto. Os gêmeos gargalharam pela primeira vez em meses, correndo e se escondendo atrás dos móveis. Rafael observava a cena com incredulidade. Em menos de meia hora, aquela jovem havia conseguido o que dezenas de profissionais não conseguiram: fazer seus filhos rirem. Ele se afastou da porta, descendo as escadas com o coração mais leve do que estava há muito tempo. Na cozinha, encontrou Dona Rosa preparando o lanche das crianças, mas com uma expressão completamente diferente da habitual preocupação. Senhor Rafael, o senhor ouviu? Eles estão rindo, disse ela, os olhos brilhando de emoção. Fazia tanto tempo que não ouvia esse som nesta casa. Eu sei, Rosa, eu sei. Rafael se sentou à mesa da cozinha, ainda processando o que havia presenciado. Prepare um lanche extra. Parece que temos uma nova babá. Lá no quarto, Clara havia se sentado no tapete com os gêmeos, que agora disputavam sua atenção, contando histórias sobre a mãe, mostrando seus brinquedos favoritos, fazendo perguntas sobre ela. Clara, você vai embora como as outras babás? Perguntou Miguel de repente, a insegurança voltando ao seu rosto pequeno. Clara olhou nos olhos de ambos com seriedade. Sabem de uma coisa? Eu gostei muito de vocês dois. Se o papai de vocês concordar, eu gostaria muito de ficar e brincar com vocês todos os dias. O que acham? Os gêmeos se jogaram em seus braços em resposta e Clara soube que havia encontrado seu lugar no mundo. O dia passou voando. Clara transformou cada momento em uma pequena aventura. O lanche virou um piquenique no tapete, com ela inventando histórias sobre formigas corajosas e borboletas dançarinas. A hora do banho se tornou uma expedição submarina, onde Isabela e Miguel eram exploradores procurando tesouros no fundo do oceano banheira. Rafael observava tudo de longe, dividido entre o alívio e uma estranha sensação que não conseguia nomear. Havia algo na forma como Clara se conectava com seus filhos que despertava nele uma mistura de gratidão e algo mais. Papai, vem brincar com a gente, gritou Isabela da sala, onde Clara havia improvisado uma tenda com lençóis e almofadas. Rafael hesitou. Nos últimos meses, sua presença parecia intensificar o choro das crianças, como se ele carregasse consigo toda a tristeza da casa. Mas Clara apareceu na porta, sorrindo encorajadoramente. Vem, senhor Rafael. Estamos montando uma expedição ao Polo Norte. Precisamos de alguém forte para carregar os suprimentos. Sem saber bem por quê, ele se deixou conduzir para dentro da tenda. Os gêmeos o receberam com uma animação que não via há meses, explicando entusiasmados as regras da brincadeira que Clara havia inventado. O papai pode ser o capitão do barco, sugeriu Miguel. Boa ideia, concordou Clara. Todo capitão precisa de uma voz forte para dar comandos. Que tal? Rafael se viu fazendo vozes diferentes, comandando a expedição imaginária, vendo os olhos dos filhos brilharem de alegria. Por um momento, esqueceu da dor do trabalho, de todo o peso que carregava nos ombros. Quando chegou a hora do jantar,
Os gêmeos insistiram que Clara ficasse. Dona Rosa preparou um lugar extra na mesa e, pela primeira vez em meses, a cozinha se encheu de conversas e risos durante a refeição. «Clara, você tem filhos?» perguntou Isabela, enquanto brincava com o macarrão no prato. «Não tenho, mas já cuidei de muitas crianças especiais como vocês», respondeu ela. Na creche onde trabalhava, tinha um menino que adorava construir castelos de areia e uma menina que sabia todas as músicas do mundo de cor. «Você vai cantar para a gente dormir?» pediu Miguel, já antecipando a hora de ir para a cama. Rafael sentiu o estômago se apertar. Aquele era sempre o momento mais difícil do dia, mas Clara assentiu naturalmente. «Claro, mas primeiro, que tal se o papai também cantar com a gente?» A sugestão pegou Rafael desprevenido. «Eu não sei se... Papai, você esqueceu como cantava com a mamãe?» perguntou Isabela inocentemente. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Clara percebeu a tensão e suavemente mudou de assunto, mas Rafael viu nos olhos dela uma compreensão profunda que o tranquilizou. Chegada a hora de dormir, algo milagroso aconteceu. Pela primeira vez desde a morte de Helena, os gêmeos se deitaram em suas camas sem resistência. Clara se sentou entre as duas caminhas e começou a cantar baixinho, sua voz doce preenchendo o quarto com uma paz que parecia impossível. Rafael assistiu da porta, hipnotizado. Em poucos minutos, Isabela e Miguel adormeceram profundamente, sem lágrimas, sem gritos, apenas respirações tranquilas. Clara se levantou devagar, aproximando-se da porta. «Eles vão dormir a noite toda», sussurrou confiante. E pela primeira vez em meses, Rafael acreditou que isso era possível. A mansão estava silenciosa. Rafael não conseguia dormir, não por causa dos gritos das crianças, que pela primeira vez em meses não vieram, mas por uma inquietação diferente. Desceu para a cozinha em busca de um chá, quando encontrou Clara sentada à mesa, olhando pela janela. «Desculpe, eu não sabia que você ainda estava aqui», disse ele surpreso. «Não se preocupe. Só quis ter certeza de que eles dormiriam bem a noite toda antes de ir embora». Clara se virou para ele. «Posso preparar um chá para o senhor também?» Rafael assentiu, sentando-se à mesa enquanto ela mexia nos armários com familiaridade surpreendente. «Como você sabia onde estavam as coisas?» «Dona Rosa me mostrou mais cedo. Disse que eu precisaria conhecer a casa se fosse ficar». Clara colocou a chaleira no fogo. «Espero que não se incomode. Sei que ainda não falamos sobre... Bem, sobre o trabalho em si. Você está contratada», disse Rafael sem hesitação. «Pelo que vi hoje, você é exatamente o que meus filhos precisavam». Clara sorriu, mas ele notou uma sombra passar por seus olhos. «Senhor Rafael, posso fazer uma pergunta?» «O senhor não precisa responder se não quiser. Pode perguntar. Como era ela? A mãe deles?» Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Ninguém havia perguntado sobre Helena de forma tão direta, mas gentil ao mesmo tempo. Ela era... luz. Helena iluminava qualquer ambiente que entrava. Era professora, adorava crianças. Sempre quis ter filhos. A chaleira apitou, e Clara serviu o chá em 2 xícaras. Eles falam dela com tanto carinho. É bonito de ver. Nos primeiros meses depois que ela se foi, eu evitava que falassem sobre a mãe. Achava que isso intensificava a dor. Rafael segurou a xícara quente entre as mãos. Estava errado, não estava? Não estava errado, Sr. Rafael. Cada pessoa lida com a dor do seu jeito. Mas as crianças precisam falar sobre quem amam, mesmo quando essa pessoa não está mais aqui. Clara bebeu um gole do chá. Minha mãe morreu quando eu tinha 8 anos. Meu pai ficou tão triste que guardou todas as fotos dela, parou de falar sobre ela. Eu pensei que ele havia parado de amar a mamãe. E havia parado? Não. Anos depois ele me explicou que doía demais lembrar. Mas para mim, criança, parecia que ela havia sido apagada da nossa vida. Clara olhou para Rafael com compreensão. É por isso que Isabela e Miguel choram tanto. Eles têm medo de esquecer a mãe. E, ao mesmo tempo, têm medo de que o senhor esqueça também. Rafael sentiu um peso no peito. Eu nunca esqueceria a Helena. Ela foi o amor da minha vida. Eu sei disso, mas eles precisam saber também. Clara se inclinou ligeiramente para a frente. Posso sugerir algo?
Que tal se começássemos a falar sobre ela naturalmente? Contar histórias, mostrar fotos, manter a memória dela viva de forma saudável? A ideia assustava Rafael, mas algo na serenidade de Clara o tranquilizava. Você acha que isso vai ajudar? Acho que vai ajudar todos vocês. A dor não desaparece quando fingimos que a pessoa não existiu. Ela se transforma quando honramos quem perdemos. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, bebendo chá e ouvindo os sons noturnos da casa. Rafael observava Clara discretamente, intrigado por sua sabedoria para alguém tão jovem. Posso perguntar por que você veio para a cidade? Arriscou ele. Clara hesitou. Precisava recomeçar. Às vezes, a gente precisa sair do lugar onde tudo lembra o que não deu certo. Rafael assentiu, entendendo perfeitamente o sentimento. Eles terminaram o chá em um silêncio confortável, e pela primeira vez em meses, Rafael subiu para dormir com o coração em paz. 2 semanas se passaram como em um sonho. A rotina da casa havia se transformado completamente. Os gêmeos acordavam animados, correndo para encontrar Clara, que sempre tinha uma nova brincadeira ou história para contar. Rafael conseguia trabalhar sem interrupções constantes e, pela primeira vez em meses, dormir noites inteiras. Naquela manhã de sábado, Clara chegou com uma ideia diferente. Encontrou Rafael tomando café no jardim, enquanto observava Isabela e Miguel brincarem na piscina infantil. Bom dia, disse ela, sentando-se na cadeira ao lado. Posso conversar com o senhor sobre algo? Claro. Aliás, Clara, você não precisa me tratar por senhor o tempo todo. Rafael está bom. Ela sorriu. Está bem, Rafael. Eu estava pensando, que tal se fizéssemos um álbum de memórias da Helena? Com fotos, desenhos das crianças, histórias... algo que eles possam guardar para sempre. Rafael sentiu o peito apertar, mas não da forma dolorosa de antes. Você acha que eles estão prontos para isso? Acho que todos vocês estão. Ontem Miguel me perguntou se eu conhecia a história de como ele e Isabela nasceram. Quando disse que não, ele ficou triste porque queria me contar, mas não lembrava direito dos detalhes. Rafael sorriu pela primeira vez ao falar de Helena. Ela ficou de cama os últimos 2 meses da gravidez. Dizia que os bebês eram teimosos como o pai e não queriam sair. Ele fez uma pausa. Quando finalmente nasceram, ela chorou de alegria. Disse que nossa família estava completa. Viu? Essas são as histórias que eles precisam ouvir. Clara observou as crianças brincando. E que tal se você contasse essas histórias para eles enquanto montamos o álbum? Naquela tarde, Rafael subiu ao sótão pela primeira vez desde a morte de Helena. Clara o acompanhou, carregando uma caixa vazia para organizar as lembranças. O sótão estava cheio de caixas etiquetadas, fotos emolduradas e objetos pessoais que ele havia guardado por não conseguir olhar. Nossa, quantas fotos! Murmurou Clara, abrindo uma caixa cheia de álbuns. Helena era fotógrafa? Não profissionalmente, mas adorava registrar momentos. Dizia que a vida era feita de pequenos instantes preciosos que mereciam ser eternizados. Rafael pegou um álbum, folheando devagar. Olhe só. Era uma foto de Helena grávida, segurando a barriga com uma das mãos e fazendo sinal de vitória com a outra. No verso estava escrito: Missão quase cumprida. Meus pequenos milagres estão quase prontos para conhecer o mundo. Clara sorriu. Ela parece ter sido uma pessoa muito especial. Era. Transformava qualquer dia comum em festa. Rafael continuou folheando. Aqui, olhe, o primeiro banho dos gêmeos. Na foto, Helena segurava os 2 bebês minúsculos, com uma expressão de puro amor e realização. Rafael se lembrava de ter tirado a foto, de como suas mãos tremeram de emoção naquele momento. Rafael, disse Clara suavemente, que tal descermos e chamarmos Isabela e Miguel? Eles vão adorar ver essas fotos. Quando os gêmeos subiram ao sótão e viram todas aquelas lembranças da mãe, seus olhinhos brilharam de curiosidade em vez de tristeza. Clara havia preparado o terreno, explicando que fariam um livro especial sobre a mamãe, cheio de histórias bonitas e fotos. Papai é a mamãe com a gente no hospital, exclamou Isabela, apontando para uma foto. Sim, filha. Vocês eram tão pequenos que cabiam no meu braço. Rafael se sentou no chão, puxando os filhos para o colo.
E a mamãe ficou acordada a noite toda, só olhando para vocês, dizendo que eram os bebês mais lindos do mundo. Por horas, eles selecionaram fotos, com Rafael contando histórias que havia guardado no coração. Clara organizava tudo com cuidado, fazendo perguntas que estimulavam mais lembranças, mais sorrisos. E pela primeira vez, falar sobre Helena trouxe alegria em vez de dor. Um mês havia se passado desde a chegada de Clara, e a mansão dos Albuquerque parecia outra. As paredes ecoavam com risos infantis, música e conversas animadas. Rafael se pegava sorrindo mais vezes durante o dia e chegava em casa ansioso para saber das aventuras que Clara havia criado com os gêmeos. Naquela quinta-feira, ele decidiu sair mais cedo do escritório. Queria surpreender as crianças, talvez participar da brincadeira da tarde. Ao entrar em casa, ouviu sons vindos do jardim e se dirigiu para lá. A cena que encontrou o deixou sem fôlego. Clara estava sentada na grama, cercada por Isabela e Miguel, ensinando-os a fazer coroas de flores com margaridas que haviam colhido no jardim. O sol da tarde iluminava seus cabelos castanhos, e quando ela riu de algo que Miguel disse, Rafael sentiu algo se mover em seu peito. "Papai!" gritaram os gêmeos ao vê-lo, correndo para abraçá-lo. "Olha o que a Clara ensinou a gente!" Isabela colocou uma coroa desengonçada de flores na cabeça do pai, enquanto Miguel fazia o mesmo com Clara, que corou ligeiramente quando Rafael olhou para ela. "Estão lindas", disse ele, sem saber se referia às coroas ou à cena em si. "Posso participar?" "Claro." "Clara, ensina o papai também", pediu Isabela. Rafael se sentou na grama ao lado de Clara, que começou a mostrar como entrelaçar as hastes das flores. Suas mãos se tocaram acidentalmente algumas vezes durante o processo, e ele notou como ela se afastava rapidamente, como se tivesse levado um choque. "Assim mesmo", ela disse, evitando olhar diretamente para ele. "Agora é só continuar o padrão." Enquanto as crianças brincavam mais adiante, Rafael e Clara trabalharam em silêncio na confecção das coroas. Havia uma tensão no ar que nenhum dos dois conseguia nomear. "Clara", disse ele finalmente, "posso perguntar uma coisa?" "Claro." "Você é feliz aqui? Sente falta da sua cidade?" Ela parou de mexer nas flores, pensativa. "Eu gosto muito daqui. Isabela e Miguel se tornaram muito especiais para mim." Uma pausa. "E vocês me acolheram de uma forma que eu não esperava." Rafael notou como ela incluiu ele na frase, mas depois se corrigiu. "Eles adoram você. Nunca vi meus filhos tão felizes desde que Helena partiu." "É. Você tem um dom com crianças. É natural, verdadeiro." Ele a observou cuidadosamente. "Mas e você? O que você quer para sua vida além de cuidar dos filhos dos outros?" A pergunta pegou Clara desprevenida. Ela entrelaçou nervosamente as flores entre os dedos antes de responder. "Eu sempre quis ter uma família, mas as coisas nem sempre acontecem como planejamos, não é? O que aconteceu na sua cidade? Por que você realmente veio embora?" Clara olhou para as crianças que agora caçavam borboletas entre as roseiras. "Eu tinha um namorado, Tomás. Achava que íamos nos casar, ter filhos." Ela suspirou. "Mas ele era muito controlador. Queria decidir tudo na minha vida. Quando decidi terminar, ele não aceitou. Ficou difícil viver lá." Rafael sentiu uma pontada de algo que não conseguiu identificar. Ciúmes? Proteção? Ele te machucou? Não fisicamente. Mas, às vezes, as palavras machucam tanto quanto. Clara finalmente olhou para Rafael. "Foi por isso que vim para cá, para recomeçar longe de tudo aquilo." "E conseguiu? Recomeçar?" Os olhos de Clara encontraram os dele por um momento mais longo do que o necessário. "Estou conseguindo." Naquele instante, Rafael percebeu que o que sentia por Clara ia muito além de gratidão. E pelo rubor em suas bochechas, talvez ela estivesse sentindo algo parecido. Isabela interrompeu o momento, correndo de volta para eles. "Clara, você pode fazer tranças no meu cabelo como fazia na mamãe?" A pergunta inocente trouxe os dois de volta à realidade. Mas algo havia mudado entre eles naquela tarde de flores e confissões. Era uma manhã de domingo quando a campainha tocou insistentemente. Rafael estava no escritório, colocando os relatórios em dia,
enquanto Clara brincava com os gêmeos na sala. Dona Rosa foi atender, mas voltou com uma expressão preocupada. Senhor Rafael, tem um rapaz na porta perguntando pela Clara. Diz que é namorado dela. Rafael sentiu o estômago se apertar. Clara, que estava montando um quebra-cabeça com as crianças, empalideceu visivelmente. Eu não estava esperando ninguém, murmurou ela, as mãos tremendo ligeiramente. Quer que eu mande ele embora? Ofereceu Rafael, levantando-se da mesa. Não, eu preciso falar com ele. Clara respirou fundo. Isabela, Miguel, continuem brincando aqui com o papai, está bem? Eu volto em 1 minuto. Rafael observou pela janela enquanto Clara se dirigia ao portão. Um homem alto, de cabelos louros e expressão séria, gesticulava animadamente. Mesmo à distância, era possível perceber a tensão na postura de Clara. Papai, quem é aquele homem? Perguntou Isabela, que havia percebido a movimentação. É um amigo da Clara. Vamos continuar nossa brincadeira. Mas Rafael não conseguia se concentrar. Através da janela, via Clara balançar a cabeça negativamente, enquanto o homem, provavelmente Tomás, parecia tentar convencê-la de algo. A conversa se intensificou, e Rafael viu Clara dar um passo para trás, claramente desconfortável. Não aguentou mais. Crianças, fiquem aqui brincando, papai volta já. Rafael saiu da casa e se aproximou do portão, fingindo verificar a correspondência. Conseguiu ouvir parte da conversa. Não pode simplesmente desaparecer assim, Clara. Somos noivos, dizia Tomás elevando a voz. Eu terminei com você, Tomás. Deixei isso muito claro, respondeu Clara, tentando manter a calma. Você estava confusa. Sei que não era isso que realmente queria. Tomás segurou o braço dela através das grades do portão. Vim te buscar. Vamos voltar para casa e resolver isso. Tire a mão de mim, disse Clara firmemente, mas Rafael podia notar o medo em sua voz. Foi quando decidiu intervir. Aproximou-se do portão com uma postura assertiva, mas controlada. Bom dia, disse ele, colocando-se sutilmente entre Clara e o portão. Em que posso ajudá-lo? Tomás o olhou de cima a baixo, claramente irritado com a interrupção. Você deve ser o patrão da Clara. Sou Tomás, o noivo dela. Vim buscá-la para voltarmos para nossa cidade. Ex-noivo, corrigiu Clara, encontrando coragem na presença de Rafael. Clara trabalha aqui e é muito bem-vinda em nossa casa, disse Rafael calmamente, mas com firmeza. Se ela não quer ir com você, sugiro que respeite a decisão dela. Isso não é da sua conta, retrucou Tomás agressivo. Clara, pare com essa bobagem. Você sabe que me pertence. Ela não pertence a ninguém, respondeu Rafael, a voz mais dura. E sugiro que mude o tom se quiser continuar esta conversa. Clara tocou levemente o braço de Rafael. Não precisa. Eu resolvo isso. Ela se dirigiu a Tomás com uma firmeza que Rafael não esperava. Tomás, eu não vou voltar. Nossa relação acabou. Por favor, não me procure mais. Você vai se arrepender, Clara. Sem mim, você não é nada, disse Tomás malicioso. Acho melhor você ir embora agora, interveio Rafael dando um passo à frente. Tomás percebeu que não conseguiria o que queria ali. Com um olhar raivoso para ambos, se afastou. Mas não sem antes gritar. Isso não acabou, Clara. Quando ele desapareceu, Clara desabou, as pernas fracas. Rafael a amparou imediatamente. Está tudo bem, ele se foi, murmurou ele, sentindo-a tremer em seus braços. Desculpe por isso, disse ela tentando se recompor. Eu não sabia que ele viria atrás de mim. Você não tem nada que se desculpar. Vamos entrar. Naquele momento, abraçando Clara para consolá-la, Rafael percebeu que seus sentimentos por ela haviam se tornado algo muito mais profundo e perigoso do que imaginara. Após o incidente com Tomás, Clara ficou mais retraída pelos dias seguintes. Continuava cuidando dos gêmeos com o mesmo carinho, mas Rafael notava que ela olhava por cima do ombro com frequência e parecia perdida em pensamentos. Na quarta-feira à noite, depois de colocar as crianças para dormir, Clara desceu para a cozinha para preparar o leite morno que havia se tornado parte da rotina noturna dos gêmeos. Rafael a encontrou lá, mexendo distraidamente na panela enquanto olhava pela janela. Ainda está preocupada com ele? Perguntou Rafael, encostando-se ao balcão. Clara se sobressaltou, não o havia ouvido entrar. Desculpe, estava distraída.
Clara, se você não se sentir segura aqui, posso contratar um segurança particular. Ou podemos... Não, não é isso. Ela se virou para ele, os olhos brilhando de lágrimas contidas. É que eu trouxe problemas para sua casa. Para perto das crianças, isso não é justo. Os únicos problemas que Tomás trouxe foram para você. E você não tem culpa pelo comportamento dele. Clara serviu o leite em 2 copos, oferecendo um a Rafael. Às vezes me pergunto se não cometi um erro saindo de lá. Talvez ele tenha razão. Talvez eu não consiga me sustentar sozinha. Você está falando sério? Rafael se aproximou dela. Clara, olhe ao seu redor. Você transformou esta casa. Meus filhos sorriram mais nas últimas semanas do que em meses. Você é forte, independente, carinhosa. Você só está sendo gentil porque sou funcionária da sua casa. A observação o pegou desprevenido. É isso que você pensa? Que minha preocupação com você é profissional? Clara evitou seu olhar. Não deveria ser outra coisa, deveria. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Rafael lutava internamente, sabendo que estava prestes a atravessar uma linha que mudaria tudo. E se eu disser que não é? Murmurou ele, aproximando-se mais. E se eu disser que há semanas não consigo parar de pensar em você? Que você não é apenas a babá dos meus filhos, mas alguém que trouxe luz de volta à minha vida? Clara ergueu os olhos para ele, surpresa. Rafael, eu sei que parece loucura. Sei que há uma diferença social entre nós. Sei que você trabalha para mim. Sei que ainda estou processando a perda de Helena. Ele fez uma pausa. Mas não posso fingir que não sinto nada. Você ainda ama sua esposa, disse Clara suavemente. Sempre vou amar Helena. Ela foi meu primeiro amor, mãe dos meus filhos. Mas ela se foi, Clara. Ele segurou gentilmente o rosto dela entre as mãos. E por mais culpa que eu sinta por admitir isso, você despertou em mim sentimentos que achei que nunca mais teria. Clara fechou os olhos, pressionando o rosto contra a palma da mão dele. Eu também sinto algo, mas é complicado demais. Eu trabalho para você, cuido dos seus filhos, e eles acabaram de perder a mãe. Isabela e Miguel adoram você. Na verdade, ontem Miguel me perguntou se você podia ser nossa família para sempre. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Ele disse isso? Disse. E sabe de uma coisa? Pela primeira vez, a ideia de ter uma família novamente não me assusta. Rafael se aproximou ainda mais. Clara, não estou pedindo para você decidir nada agora. Só, não fuja de mim. Não fuja do que existe entre nós. Ela olhou nos olhos dele, vendo ali uma vulnerabilidade que ia além da atração. Era um homem que havia perdido tudo e estava oferecendo seu coração novamente. E se não der certo? Sussurrou ela. E se der? Ele respondeu, inclinando-se lentamente. O beijo que se seguiu foi suave, hesitante no início, mas carregado de todos os sentimentos que haviam sido guardados por semanas. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. O que fazemos agora? Perguntou Clara. Agora vamos devagar, respondeu Rafael, segurando a mão dela. Muito devagar. Mas ambos sabiam que não havia mais volta. O coração havia decidido por eles. Nas semanas que se seguiram ao beijo, Rafael e Clara viviam em um território desconhecido. Durante o dia, mantinham as aparências. Ele, o empresário dedicado, ela, a babá carinhosa dos gêmeos. Mas havia uma nova energia entre eles. Pequenos gestos que não passavam despercebidos. Um toque mais demorado ao se passarem no corredor. Olhares que se encontravam por segundos a mais durante o jantar. Sorrisos secretos quando as crianças faziam algo engraçado. Era como se dividissem um mundo particular no meio da rotina familiar. Isabela foi a primeira a notar. Na quinta-feira de manhã, enquanto Clara a penteava para ir ao parque, a menina fez uma observação que a deixou corada. Clara, por que você e o papai ficam se olhando e sorrindo quando acham que a gente não está vendo? Como assim, querida? Clara tentou disfarçar, continuando a fazer as tranças. Tipo ontem, quando vocês estavam na cozinha. Eu vim pedir água e vocês estavam bem pertinho, conversando baixinho. Daí, quando me viram, se afastaram rápido. Clara sentiu o rosto esquentar. Nós estávamos conversando sobre vocês, coisas de adultos. Isabela pareceu aceitar a explicação, mas adicionou. Eu gostei. Vocês parecem mais felizes quando estão juntos.
Mais tarde, enquanto Miguel brincava no jardim, Rafael se aproximou de Clara, que lia um livro na varanda. "Posso sentar?" perguntou ele. "Claro." Ele se acomodou na cadeira ao lado, observando o filho que construía um castelo de areia. Isabela fez alguma pergunta estranha hoje de manhã. Clara riu baixinho. "Sobre por que ficamos nos olhando?" "Sim, fez. Miguel também. Disse que eu pareço diferente ultimamente. Mais feliz." Rafael olhou para ela. "Não somos muito discretos, somos?" "Aparentemente não." Clara marcou a página do livro. "Rafael, talvez devêssemos ter mais cuidado. Não quero que as crianças criem expectativas. Ou talvez devêssemos ser honestos com elas, obviamente de forma adequada para a idade delas." A sugestão a surpreendeu. "Você acha que é cedo demais?" "Não sei, mas sei que mentir para crianças nunca dá certo. Elas percebem tudo." Rafael se inclinou ligeiramente em direção a ela. "E talvez seja a hora de admitirmos para nós mesmos que isso não é mais apenas uma atração passageira." Clara sentiu o coração acelerar. "O que você está dizendo?" "Estou dizendo que..." Ele hesitou, escolhendo as palavras cuidadosamente. "Que gostaria de explorar o que existe entre nós, de verdade, não apenas beijos escondidos na cozinha." Antes que Clara pudesse responder, Miguel veio correndo em direção a eles, todo sujo de areia. "Papai, Clara, venham ver meu castelo." "Tem até uma ponte levadiça." Eles se levantaram para admirar a construção e Rafael aproveitou o momento de distração para sussurrar no ouvido de Clara. "Pense no que eu disse, está bem?" Mais tarde, depois de dar banho em Miguel e colocar os gêmeos para dormir, Clara desceu e encontrou Rafael na sala lendo relatórios de trabalho. "Eles dormiram", anunciou ela. "Ótimo." Ele fechou os papéis e a olhou. "Pensou no que conversamos hoje?" Clara se sentou na poltrona em frente a ele. "Pensei. E tenho medo, Rafael, tenho medo de estar confundindo gratidão com amor. Tenho medo de estar sendo sua válvula de escape depois de Helena. Tenho medo de machucá-lo, de machucar as crianças. E eu tenho medo de estar me apaixonando por você", ele disse simplesmente. A confissão pairou no ar entre eles. Clara sentiu lágrimas picar em seus olhos. "Rafael, não precisa dizer nada agora, só... Não desista de nós antes mesmo de tentarmos, está bem?" Ela assentiu, sem conseguir falar, porque no fundo do coração sabia que já era tarde demais para desistir. Ela também estava se apaixonando, e isso a assustava mais do que tudo. No sábado seguinte, Rafael tomou uma decisão que o surpreendeu. Convidou Clara para jantar fora, apenas os dois. Havia muito tempo que não se permitia sair da rotina de trabalho e filhos, e a ideia de ter uma noite só para eles o deixava ansioso e animado ao mesmo tempo. "Márcia pode ficar com as crianças", disse ele, encontrando Clara na cozinha após o almoço. "Ela já se ofereceu várias vezes. O que você acha?" Clara quase derrubou o copo que estava secando. "Um encontro? Nós dois?" "É, um encontro de verdade. Longe de casa, longe da rotina. Só nós dois conversando sem as crianças nos interrompendo a cada 5 minutos." A ideia era tentadora e apavorante ao mesmo tempo. "E se alguém nos vir, se falarem... Clara, eu tenho 35 anos. Você tem 24. Somos 2 adultos solteiros jantando juntos. Não há nada de errado nisso." Ela mordeu o lábio inferior, um hábito que Rafael havia aprendido a reconhecer quando ela estava nervosa. "Está bem, mas nada muito chique. Não tenho roupas para lugares elegantes." "Você fica linda de qualquer jeito", disse ele, e o rubor que se espalhou pelo rosto dela o fez sorrir. Naquela noite, Rafael esperava na sala quando Clara desceu. Ela usava um vestido azul marinho simples, mas que realçava seus olhos castanhos e os cabelos soltos que normalmente mantinha presos. Ele se levantou, genuinamente impressionado. "Você está linda", disse ele, oferecendo o braço. "Obrigada. Você também está muito bem", respondeu ela, notando como o blazer escuro combinava perfeitamente com ele. Márcia estava na cozinha com os gêmeos, que pareciam mais animados com a presença da vovó Márcia do que preocupados com a saída dos dois. "Divirtam-se", disse Márcia com um sorriso sapiente. "As crianças estão em boas mãos.
Rafael havia escolhido um restaurante italiano pequeno e aconchegante, longe dos locais onde costumava frequentar a negócios. A mesa num canto reservado proporcionava a intimidade que precisavam. Não me lembro da última vez que saí para jantar sem ter que cortar carne para alguém ou negociar quantos pedaços de brócolis precisam ser comidos, comentou Rafael, fazendo Clara rir. Ou sem ter que inventar uma história sobre por que os espaguetes são importantes para deixar a pessoa forte. Ela completou. Eles pediram vinho e, aos poucos, a tensão inicial foi dando lugar a uma conversa natural. Rafael contou sobre sua infância, sobre como conheceu Helena na faculdade, sobre a construção da empresa. Clara falou sobre crescer sem mãe, sobre sua paixão por trabalhar com crianças, sobre os sonhos que havia deixado para trás. Você sempre quis trabalhar com crianças? Perguntou Rafael. Sempre. Quando era pequena já cuidava dos filhos dos vizinhos. Na adolescência dava aulas particulares. Era o que me fazia feliz. Ela brincou com a taça de vinho. Mas Tomás achava que eu deveria ambicionar mais. Queria que eu estudasse administração, que trabalhasse com ele no negócio da família. E você? O que queria? Eu queria ter minha própria creche. Um lugar acolhedor onde as crianças se sentissem amadas e seguras. Clara sorriu tristemente. Parece bobo, não é? Não é bobo. É lindo e ainda pode realizar esse sonho. Talvez um dia. Eles conversaram sobre livros, filmes, planos para o futuro. Rafael descobriu que Clara era mais culta do que imaginava, que tinha opiniões interessantes sobre tudo, que o fazia rir com facilidade. Ela descobriu que ele era mais sensível do que aparentava, que gostava de poesia, que tinha medo de não ser um bom pai. Você é um pai maravilhoso, disse ela quando ele confessou suas inseguranças. Isabela e Miguel são crianças felizes, seguras, amadas. Helena ficaria orgulhosa. A menção à esposa falecida poderia ter criado um momento estranho, mas não criou. Rafael assentiu, grato pela compreensão. Sabe o que mais me impressiona em você? Disse ele, pegando a mão dela sobre a mesa. Você não tem ciúmes dela. Não tenta competir com a memória de Helena. Porque não posso competir com ela, nem quero. Ela foi o amor da sua vida, mãe dos seus filhos. Faz parte de quem você é. Clara entrelaçou os dedos nos dele. Se um dia eu tiver um lugar na sua vida, será um lugar diferente, único. Foi nesse momento que Rafael soube com certeza. Estava completamente apaixonado por Clara. E pelo jeito como ela olhava para ele, talvez ela também estivesse. Na segunda-feira seguinte ao jantar, a atmosfera em casa havia mudado sutilmente. Rafael e Clara não escondiam mais completamente seus sentimentos, permitindo-se pequenos gestos de carinho quando acreditavam estar sozinhos. Um toque na mão ao passarem o sal durante o café da manhã. Um sorriso mais demorado quando seus olhares se encontravam. Os gêmeos, porém, eram observadores natos. Clara, você está diferente, declarou Isabela durante o lanche da tarde, estudando o rosto da babá com a seriedade de uma detetive. Diferente como, querida? Perguntou Clara, tentando soar casual enquanto cortava maçãs. Mas brilhante, como quando a mamãe ganhava flores do papai e ficava toda sorridente. Miguel ergueu os olhos do desenho que estava fazendo. É verdade. E o papai também está estranho. Ontem ele estava cantando no banho. Clara quase engasgou com o suco. Cantando? Ahá! E sabe aquela ruga que ele sempre tinha na testa quando estava bravo com os papéis do trabalho? Sumiu. Isabela bateu palmas, como se tivesse feito uma grande descoberta. Naquele momento, Rafael entrou na cozinha, chegando mais cedo do escritório novamente. Nos últimos dias ele vinha encontrando desculpas para voltar para casa mais cedo, querendo participar mais da rotina familiar. Oi, pessoal! Como foi o dia? Perguntou ele, beijando a testa dos filhos antes de cumprimentar Clara, com um aceno que durou alguns segundos a mais que o normal. Papai, você está apaixonado? Perguntou Miguel de forma totalmente direta, fazendo tanto Rafael quanto Clara se engasgarem simultaneamente. O quê? Rafael tentou ganhar tempo sentando-se à mesa. Eu vi um filme onde o homem ficava cantando e sorrindo igual você, e a vovó disse que ele estava apaixonado,
explicou Miguel com a lógica implacável de uma criança de 5 anos. Isabela se juntou à investigação. E a Clara fica toda vermelha quando você chega, igualzinho a princesa do desenho quando encontra o príncipe. Rafael e Clara se entreolharam, percebendo que haviam sido completamente descobertos pelos pequenos detetives. Bem, Rafael começou, mas foi interrompido por Isabela. É pela Clara? Perguntou ela, os olhos brilhando de curiosidade. Você gosta da Clara igual gostava da mamãe? A pergunta era inocente, mas carregada de significado. Rafael respirou fundo, decidindo que honestidade era o melhor caminho. É diferente do que eu sentia pela mamãe, disse ele cuidadosamente. A mamãe sempre vai ser especial no meu coração, mas... Sim, eu gosto muito da Clara. E você, Clara? Você gosta do papai? Questionou Miguel. Clara olhou para Rafael, que assentiu encorajadoramente. Sim, eu gosto muito do seu papai. Os gêmeos se entreolharam e, para surpresa dos adultos, começaram a pular de alegria. Isso significa que a Clara vai ficar para sempre? Perguntou Isabela esperançosa. Isso significa que a Clara pode ser nossa nova mamãe? Completou Miguel. Calma, calma, disse Rafael, tentando conter o entusiasmo deles. Essas coisas levam tempo. Nós estamos conhecendo nossos sentimentos. Mas vocês vão se casar? Insistiu Isabela. Clara corou profundamente. Isabela, seu pai e eu, nós ainda estamos descobrindo o que sentimos um pelo outro. Eu acho que vocês deviam se casar logo, declarou Miguel pragmaticamente. Assim a Clara não precisa ir embora toda noite para a casa dela. E a gente pode ter irmãozinhos, adicionou Isabela, fazendo Clara quase desmaiar de embaraço. Crianças, que tal se fôssemos devagar? Sugeriu Rafael, rindo da situação. Por enquanto, o importante é que somos uma família feliz do jeito que estamos, não é? Mas a Clara faz parte da nossa família, não faz? Perguntou Miguel, com a sabedoria simples das crianças. Clara sentiu lágrimas picar em seus olhos. Se vocês quiserem, eu adoraria fazer parte da família de vocês. Isabela e Miguel correram para abraçá-la, e Rafael observou a cena com o coração transbordando. Talvez os filhos estivessem certos. Talvez fosse hora de parar de ter medo e abraçar completamente a nova chance de felicidade que a vida lhe oferecia. Naquela noite, depois de colocar os gêmeos para dormir, que não paravam de fazer planos para, quando a Clara for oficialmente da família, Rafael encontrou Clara na varanda. Acho que nosso segredo acabou, disse ele, rindo. Completamente. Eles são mais perspicazes que qualquer adulto que conheço. Rafael se aproximou dela. E o que você achou das perguntas deles? Clara o olhou nos olhos. Que talvez seja a hora de pararmos de ter tanto medo do futuro. Você tem certeza? Em resposta, ela se aproximou e o beijou suavemente. Tenho certeza de que quero descobrir para onde isso nos leva. E Rafael soube que, finalmente, estava pronto para se apaixonar completamente outra vez. Com o segredo descoberto pelas crianças, a casa dos Albuquerque ganhou uma nova dinâmica. Rafael e Clara não precisavam mais esconder seus sentimentos, e isso trouxe uma leveza que todos sentiram. Os gêmeos, longe de demonstrarem ciúmes ou resistência, pareciam ainda mais felizes com a nova situação. Papai, hoje você pode sentar do lado da Clara no jantar? Sugeriu Isabela na terça-feira, organizando os lugares na mesa como uma pequena anfitriã. Aí amanhã a Clara pode contar história para dormir junto com você? Acrescentou Miguel, que havia desenvolvido um plano detalhado para integrar ainda mais os dois adultos. Rafael e Clara se entreolharam, divertidos com a determinação das crianças em acelerar o processo. Decidir revelar seus sentimentos havia sido mais fácil do que imaginavam, principalmente porque os gêmeos os receberam com tanto entusiasmo. Vocês sabem, disse Clara durante o jantar, que isso significa que vamos ter que estabelecer algumas regras novas na casa? Que tipo de regras? Perguntou Miguel intrigado. Bem, agora que eu faço parte da família de vocês de um jeito diferente, talvez eu precise ser mais firme algumas vezes, como quando vocês não querem escovar os dentes ou arrumam birra por causa de legumes. Isabela fez uma careta. Você vai ficar brava igual mães de verdade ficam? Às vezes sim, porque é assim que as pessoas que nos amam nos ajudam a crescer,
explicou Clara pacientemente. Mas você vai continuar fazendo panquecas no café da manhã? Perguntou Miguel, preocupado com as prioridades. Claro que sim, riu Clara. Algumas coisas nunca mudam. Naquela noite, Rafael experimentou algo que não sentia há muito tempo, a sensação de completude. Depois de colocar os gêmeos para dormir juntos, algo que havia se tornado um ritual prazeroso, ele e Clara se sentaram no sofá da sala, apenas apreciando a companhia um do outro. Sabe o que mais me impressiona? Disse Rafael, passando o braço ao redor dos ombros dela. Como você conseguiu encontrar o equilíbrio perfeito entre ser carinhosa e manter a autoridade? Aprendi isso na prática. Crianças precisam de limites, mas também de muito amor. Helena deve ter feito isso muito bem. Ela fazia, mas você tem seu próprio jeito e é igualmente especial. Rafael beijou o topo da cabeça de Clara. Às vezes me pergunto se ela não enviou você para nós de alguma forma. Clara se aconchegou mais em seus braços. Gosto de pensar que sim, que ela sabia que vocês precisariam de alguém para cuidar da família dela. E agora essa família é nossa, disse Rafael suavemente. Nossa, repetiu Clara, saboreando a palavra. Eles ficaram em silêncio confortável por alguns minutos, assistindo à chuva que começara a cair do lado de fora. Era uma cena doméstica simples, mas que representava uma revolução na vida de ambos. Rafael, disse Clara depois de um tempo, posso perguntar uma coisa? Claro. Você sente culpa por estar feliz novamente? A pergunta era direta, mas necessária. Rafael pensou por um momento antes de responder. No início, sentia muito. Sentia como se estivesse traindo a memória de Helena. Ele acariciou os cabelos de Clara. Mas então percebi que ela me amava demais para querer que eu ficasse infeliz para sempre. Helena era generosa, queria o melhor para mim e para as crianças. E agora? Agora sinto que honro a memória dela sendo feliz, cuidando bem dos nossos filhos, dando a eles uma vida cheia de amor. Ele se inclinou para olhar Clara nos olhos. E você faz parte dessa vida cheia de amor. Clara sorriu, sentindo uma paz que não experimentava há muito tempo. Eu te amo, Rafael. Era a primeira vez que ela dizia essas palavras e elas saíram naturalmente, sem medo ou hesitação. Eu também te amo, respondeu ele, beijando-a suavemente. Do andar de cima, 2 pares de olhinhos curiosos observavam pela escada e se entreolharam com satisfação. Isabela e Miguel sorriram e voltaram silenciosamente para seus quartos, missão cumprida. A família estava completa novamente. 3 meses se passaram desde que Rafael e Clara assumiram oficialmente o relacionamento. A rotina da casa havia se estabelecido de forma harmoniosa, com Clara assumindo gradualmente mais responsabilidades, não apenas com as crianças, mas também como companheira de Rafael. Naquela manhã de sábado, Rafael acordou com uma decisão tomada. Havia passado semanas pensando no próximo passo e, finalmente, sabia o que queria fazer. Encontrou Clara no jardim, brincando com os gêmeos que construíam uma casinha de bonecas com caixas de papelão. Posso roubar a Clara por alguns minutos? Perguntou ele às crianças. Só se você prometer que vai voltar para ajudar a fazer as janelas, negociou Isabela, sempre prática. Prometo. Rafael levou Clara para a varanda, onde havia preparado café e pãezinhos frescos. Ela notou imediatamente que ele estava mais nervoso que o normal. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ela preocupada. Não, nada de mal. Na verdade, quero conversar sobre nosso futuro. Clara sentiu o coração acelerar. Que tipo de futuro? Rafael respirou fundo. Clara, esses meses com você foram os mais felizes que tive desde que Helena partiu. Você não apenas trouxe alegria de volta para mim, mas transformou nossa casa em um verdadeiro lar. Rafael, deixe-me terminar, disse ele, pegando as mãos dela. Eu sei que ainda não faz muito tempo que estamos juntos oficialmente, mas sinto como se te conhecesse há anos. Você entende meus filhos, entende minhas dores, me faz querer ser uma pessoa melhor. Clara sentia lágrimas se formando em seus olhos. Onde você quer chegar? Quero que você se case comigo. As palavras ficaram suspensas no ar. Clara piscou várias vezes, tentando processar o que havia escutado. Você está me pedindo em casamento? Estou. Rafael sorriu nervosamente.
Eu sei que deveria ter um anel, fazer algo mais romântico, mas queria que você soubesse que é isso que eu quero. Você, eu, as crianças, uma família de verdade. Clara se levantou abruptamente, caminhando até a grade da varanda. Rafael a seguiu, preocupado com a reação. É cedo demais? Perguntou ele. Não é isso. Clara se virou para ele, lágrimas escorrendo pelo rosto. Rafael, eu te amo mais do que imaginei ser possível amar alguém. Amo você, amo Isabela e Miguel como se fossem meus próprios filhos. Então por que está chorando? Porque tenho medo. A voz dela tremeu. Tenho medo de não ser o suficiente. Você é um homem bem-sucedido, culto, tinha uma esposa perfeita. Eu sou apenas uma babá sem família, sem dinheiro, sem... Rafael a interrompeu, puxando-a para seus braços. Clara, você está falando bobagens. Você não é apenas nada. Você é a mulher que salvou minha família, que trouxe luz para onde só havia escuridão. E se eu não conseguir ser uma boa mãe? E se as crianças sentirem falta de Helena e me culparem por tentar ocupar o lugar dela? Clara, olhe para mim. Rafael segurou o rosto dela entre as mãos. Isabela e Miguel não te veem como substituta de Helena. Eles te veem como Clara, a mulher que os ama incondicionalmente. E você já é uma mãe maravilhosa para eles. Tem certeza disso? Tenho. E quer saber de uma coisa? Ontem Miguel me perguntou quando você ia virar mamãe Clara oficial. E Isabela disse que quer que você seja a mãe dela no casamento da escola. Clara riu entre as lágrimas. Eles disseram isso? Disseram. Somos uma família, Clara. Só falta oficializar. Rafael se ajoelhou na varanda pegando a mão dela. Então, Clara Santos, você aceita se casar comigo e tornar nossa família completa? Antes que ela pudesse responder, ouviram gritos de alegria vindos do jardim. Isabela e Miguel haviam abandonado as caixas de papelão e corriam em direção à varanda. Ele pediu? Ele pediu? Gritava Isabela pulando. A Clara vai ser nossa mamãe oficial? Perguntou Miguel ofegante. Clara olhou para as 3 pessoas que haviam se tornado sua família, seu mundo, sua razão de ser. As lágrimas continuavam, mas agora eram de pura felicidade. Sim, disse ela, puxando Rafael para se levantar. Sim, eu aceito. Os gêmeos explodiram em comemoração, abraçando os 2 adultos. Rafael beijou Clara suavemente, selando a promessa de um futuro juntos. Agora podemos chamar você de mamãe? Perguntou Isabela, ansiosa. Só se quiserem, respondeu Clara, emocionada. Mamãe Clara, gritaram os 2 em uníssono, e o coração de Clara se encheu de uma alegria que jamais imaginou ser possível. Eles haviam encontrado o amor novamente, e desta vez nada poderia separá-los. O anúncio do noivado trouxe uma alegria renovada para a casa dos Albuquerque. Os gêmeos não falavam de outra coisa, fazendo planos para o casamento e perguntando quando poderiam oficialmente chamar Clara de mamãe. A própria Clara parecia flutuar pela casa, com um sorriso permanente no rosto. Mas nem tudo são flores, e Rafael aprenderia isso da pior forma possível. Era uma segunda-feira chuvosa quando Márcia, a sogra de Rafael, apareceu na casa sem aviso. Ela havia estado viajando pelos últimos meses, visitando parentes no interior, e não sabia sobre o relacionamento entre Rafael e Clara. Rafael, ela chamou, entrando na casa com sua chave reserva. Onde estão meus netinhos? Clara estava na sala, ajudando os gêmeos com um quebra-cabeça, quando a mulher elegante de 60 anos apareceu na porta. O silêncio que se seguiu foi gélido. Vovó Márcia! Gritaram Isabela e Miguel, correndo para abraçá-la. Olá, meus amores, disse Márcia, abraçando os netos, mas com os olhos fixos em Clara. E quem é esta moça? É a Clara, nossa babá, explicou Miguel animadamente. Ela é a namorada do papai. Noiva, corrigiu Isabela. Eles vão se casar e a Clara vai ser nossa nova mamãe. O rosto de Márcia empalideceu visivelmente. Clara se levantou, estendendo a mão educadamente. Prazer conhecê-la, senhora. Sou Clara Santos. Márcia olhou para a mão estendida, mas não a cumprimentou. Onde está Rafael? Ele está no escritório, deve chegar logo, respondeu Clara, desconfortável com a frieza da mulher. Vovó, a Clara faz o melhor bolo de chocolate do mundo, disse Isabela,
tentando animar o ambiente. É mesmo? Márcia forçou um sorriso para a neta. Crianças, que tal se vocês fossem brincar no jardim enquanto converso com a babá? Os gêmeos, percebendo a tensão, obedeceram relutantemente. Assim que saíram, Márcia se virou para Clara com olhos frios. Há quanto tempo você trabalhava aqui? Cerca de 6 meses, senhora. E há quanto tempo está envolvida com meu genro? Clara ergueu o queixo, decidida a não se intimidar. Há 4 meses. Mas, senhora, se me permite, eu amo muito Rafael e as crianças. Amor? Márcia riu amargurada. Você é uma babá jovem que viu uma oportunidade de se dar bem na vida. Minha filha mal esfriou no túmulo e você já está aqui, tentando tomar o lugar dela. Eu jamais tentaria tomar o lugar de Helena, respondeu Clara, mantendo a calma. Ela é irressubstituível. É mesmo? Então por que está usando o quarto dela? Por que está cuidando dos filhos dela? Por que está se casando com o marido dela? As palavras de Márcia foram como punhaladas, mas Clara respirou fundo. Porque Rafael me pediu. Porque as crianças me aceitaram. Porque formamos uma família. Uma família. Márcia se aproximou ameaçadora. Você não é família. Você é uma oportunista que se aproveitou de um homem fragilizado. Foi nesse momento que Rafael chegou, ouvindo o fim da conversa. Seu rosto se contorceu de raiva ao ver Clara sendo atacada. Márcia, pare com isso imediatamente, disse ele entrando na sala. Rafael, que bom que chegou. Podemos conversar sobre essa situação? Não há situação nenhuma para discutir. Clara é minha noiva e será minha esposa. Sua esposa? Márcia quase gritou. Rafael, você perdeu o juízo? Essa menina é uma aproveitadora. Ela viu que você estava vulnerável e se aproveitou. Márcia, você está sendo desrespeitosa com a mulher que eu amo. A mulher que você ama? Márcia riu descrentemente. Você amava Helena. Vocês eram perfeitos juntos. E agora, menos de 1 ano depois, você está se casando com a babá. Clara sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Algumas das inseguranças que havia superado voltaram com força total. Talvez eu devesse ir embora, murmurou ela. Não, disse Rafael firmemente, pegando a mão dela. Márcia, você precisa entender uma coisa. Eu sempre vou amar Helena. Ela foi minha primeira esposa, mãe dos meus filhos, mas ela se foi e eu tenho o direito de ser feliz novamente. Com ela, Márcia apontou para Clara com desprezo. Com ela, sim. Clara trouxe luz de volta para nossa casa. Meus filhos são felizes novamente. Eu sou feliz novamente. Márcia olhou para os dois, depois para os gêmeos que haviam voltado e observavam a discussão com olhos assustados. Isso não vai dar certo, disse ela friamente. E quando der errado, quem vai sofrer são essas crianças. Vovó, por que você está sendo má com a Clara? Perguntou Isabela, correndo para se posicionar na frente da babá. Nós gostamos dela, adicionou Miguel, também se posicionando protetivamente. Márcia olhou para os netos, então para Rafael e finalmente para Clara. Espero que saiba o que está fazendo, disse ela pegando a bolsa. Mas quando essa fantasia acabar, eu vou estar aqui para cuidar dos pedaços. Ela saiu da casa, deixando um silêncio pesado. Clara desabou na poltrona tremendo. Talvez ela esteja certa, sussurrou ela. Talvez eu seja só uma babá tentando ser algo que não sou. Rafael se ajoelhou na frente dela. Clara, olhe para mim. Você sabe que isso não é verdade. Mas e se for? E se eu realmente for uma oportunista que se aproveitou de você? Então você é a oportunista mais amorosa, dedicada e generosa que já conheci, disse ele, fazendo-a sorrir apesar das lágrimas. Isabela e Miguel se aproximaram abraçando Clara dos dois lados. Não liga para a vovó, disse Isabela. Ela só está triste porque sente falta da mamãe. Mas a gente te ama, completou Miguel. Clara olhou para as 3 pessoas que haviam se tornado sua família e sentiu a força voltar. Não importava o que os outros pensassem. Eles eram sua família e ela lutaria por eles. Eu amo vocês também, disse ela, abraçando todos de uma vez. Mas as palavras de Márcia haviam plantado uma semente de dúvida que seria difícil de erradicar completamente. Passaram-se 2 semanas desde a visita conturbada de Márcia. Clara tentava manter a normalidade, mas as palavras da sogra de Rafael ecoavam em sua mente nos momentos mais inesperados.
Durante o dia, quando brincava com os gêmeos ou conversava com Rafael, conseguia esquecer. Mas nas noites silenciosas, as dúvidas voltavam como fantasmas persistentes. Rafael notava sua inquietação, mas Clara sempre dizia estar bem quando ele perguntava. Ele sabia que ela estava lutando internamente, e isso o deixava frustrado por não conseguir ajudá-la mais. Na sexta-feira, enquanto Clara preparava o lanche das crianças, Márcia apareceu novamente. Desta vez, porém, sua postura era diferente. Ela não parecia mais hostil, apenas cansada. "Clara", disse ela parada na porta da cozinha. "Podemos conversar?" Clara assentiu nervosa. "As crianças estão no jardim, podemos falar aqui?" Márcia se sentou à mesa, observando Clara por alguns momentos antes de falar. "Eu vim pedir desculpas." A frase pegou Clara completamente desprevenida. "Desculpas?" "Sim, eu fui cruel com você, injusta." Márcia suspirou profundamente. "Passei essas 2 semanas pensando no que disse e percebi que estava sendo egoísta." Clara parou de mexer no lanche, dando atenção total à conversa. "Sabe, Clara, quando Helena morreu, senti como se tivesse perdido uma filha. Ela era especial, e eu me agarrei tanto à memória dela que não conseguia aceitar que a vida continuava. Eu entendo, senhora Márcia. Deve ser muito difícil." "É. Mas ontem conversei com as crianças." Márcia sorriu tristemente. "Perguntei como elas estavam, se sentiam falta da mãe. E sabe o que Isabela me disse?" Clara balançou a cabeça. Ela disse: "Vovó, eu sempre vou amar a mamãe, mas agora eu tenho 2 mães no coração. A mamãe que está no céu e a mamãe Clara que está aqui comigo." E Miguel completou: "A mamãe Clara não veio substituir nossa mãe. Ela veio cuidar do nosso coração quebrado." Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Clara. "Foi quando percebi", continuou Márcia, "que uma criança de 5 anos entendeu algo que eu, aos 60, não conseguia aceitar. Você não veio tomar o lugar de Helena. Você veio curar a família dela. Senhora Márcia, Márcia apenas, querida. E há mais uma coisa." A mulher se levantou tirando uma pequena caixa da bolsa. Isso pertenceu a Helena. Era o anel de noivado dela. Clara engasgou. "Eu não posso aceitar isso." "Pode sim. Helena me disse uma vez que se algo acontecesse com ela, queria que Rafael fosse feliz novamente, que encontrasse alguém para amar ele e as crianças." Márcia colocou a caixa na mão de Clara. Ela ficaria feliz sabendo que suas joias estão com a mulher que está cuidando de sua família. Naquele momento, Rafael entrou na cozinha e parou, surpreso ao ver a cena. "Mãe, o que está acontecendo aqui?" "Estou pedindo desculpas", disse Márcia, se dirigindo ao genro. "E dando minha bênção para vocês." Rafael olhou de Márcia para Clara, que segurava a pequena caixa com lágrimas nos olhos. "Clara vai usar o anel de Helena?" perguntou ele emocionado. "Se ela quiser. É uma forma de unir o passado ao futuro." Clara abriu a caixa, revelando um delicado anel com um diamante solitário. "Está certa de que Helena aprovaria?" "Tenho certeza absoluta", disse Márcia, abraçando Clara pela primeira vez. "Bem-vinda à família, minha filha." 3 meses depois, no jardim da casa onde tudo começou, Clara caminhava pelo corredor improvisado entre as cadeiras, usando o vestido simples, mas elegante que havia escolhido. Nas primeiras fileiras, Márcia sorria orgulhosa, ao lado de alguns amigos próximos da família. Isabela e Miguel, como daminha e pajem, espalhavam pétalas de rosa no caminho, radiantes de felicidade. Quando Clara chegou ao altar improvisado sob a árvore de jacarandá, Rafael a esperava com lágrimas nos olhos. "Vocês estão prontos?" perguntou o juiz de paz. "Mais do que prontos", respondeu Rafael, pegando as mãos de Clara. Após os votos, onde ambos prometeram amor, cuidado e dedicação não apenas um ao outro, mas também às crianças, veio o momento dos anéis. "Este anel", disse Rafael colocando o anel de Helena no dedo de Clara, "representa não apenas meu amor por você, mas a união de 2 histórias de amor em uma só família." "E este", disse Clara, colocando a aliança em Rafael, "representa minha promessa de amar e cuidar de vocês 3 para sempre." "Eu os declaro marido e mulher", anunciou o juiz. Quando Rafael beijou Clara, Isabela e Miguel aplaudiram e gritaram: "Agora a mamãe Clara é oficial." A festa foi pequena,
mas cheia de amor. Durante a dança dos noivos, Clara sussurrou no ouvido de Rafael: "Obrigada por me darem uma família. Obrigado por nos darem uma mãe", ele respondeu, olhando para os gêmeos que dançavam juntos ao lado. Mais tarde, quando estavam colocando as crianças para dormir juntos pela primeira vez como família oficial, Miguel fez uma pergunta que tocou o coração de todos. "Mamãe Clara, nossa primeira mãe, pode nos ver do céu?" "Tenho certeza que pode, meu amor. Então ela está feliz que você está aqui cuidando da gente?" Clara olhou para Rafael, que assentiu encorajadoramente. "Sim, Miguel. Acho que ela está muito feliz." "Que bom", disse Isabela sonolenta, "porque agora nós temos duas mães que nos amam, uma no céu e uma aqui." Quando saíram do quarto das crianças, Rafael e Clara se abraçaram no corredor. "Conseguimos", murmurou ele. "Conseguimos", ela concordou. E ali, naquela casa que havia conhecido tanta dor e agora transbordava de amor, eles começaram oficialmente sua nova vida como família. 2 anos depois, quando Clara deu à luz a pequena Helena, nome escolhido pelos gêmeos em homenagem à primeira mãe, ela soube que havia encontrado seu lugar no mundo. Não como substituta de alguém, mas como Clara, a mulher que trouxe luz de volta para uma família em trevas. Rafael observava sua esposa amamentando a filha, enquanto Isabela e Miguel, agora com 7 anos, faziam planos para ensinar tudo à irmãzinha. Ele pensou em Helena e soube, no fundo do coração, que ela aprovava completamente a família que eles haviam construído. O amor havia vencido, a família estava completa, e o futuro nunca pareceu tão brilhante. Fim da história. Que jornada incrível acompanhamos. Desde o primeiro encontro de Clara com Rafael e os gêmeos, passando pelos momentos de tensão com o ex-namorado Tomás, as descobertas inocentes das crianças, os conflitos com Márcia, até o final emocionante onde o amor verdadeiro triunfou e uma nova família se formou. Esta história nos mostrou que o amor pode sim renascer após a perda, que famílias podem se reconstruir de formas diferentes, mas igualmente belas, e que às vezes os maiores presentes da vida chegam quando menos esperamos. Se esta narrativa tocou seu coração, deixe seu like. Comente abaixo. Qual foi sua parte favorita da história? Você se emocionou com o final? Já viveu alguma situação parecida? Compartilhe esta linda história de amor e recomeços com seus amigos e familiares. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes e cheias de reviravoltas. Quer mais histórias incríveis? Confira nossa playlist à esquerda com dezenas de outras narrativas que vão mexer com suas emoções, desde romances avassaladores até dramas familiares, histórias de superação e muito mais. Sua participação é o que nos motiva a continuar trazendo essas histórias lindas para vocês. Muito obrigado por estar conosco nesta jornada emocionante.